Olá, pessoal, tudo bem? Grande satisfação estar aqui para trabalhar com vocês a abertura do LV2, né, a frente A, sistema endócrino, sistema extremamente importante dentre todos os outros sistemas da fisiologia humana que nós vamos trabalhar nessa aula. Bem, mas antes de mais nada, é necessário que tenhamos agora uma pequena conversa, um pequeno diálogo, que eu acho que a coisa funciona sobre esse paradigma. Eu sei que não está sendo nada fácil, né? Está sendo nada fácil estar em casa, preso, enclausurado, né? Isso gera sensações, muitas outras. Psicologicamente, isso está comprovado cientificamente que mexe com todas as estruturas, desde o psíquico até o físico, para vocês terem noção, tá? Eu sei que não está sendo fácil para ninguém. O convívio familiar, às vezes, é uma grande incógnita, é uma grande dúvida, né? Às vezes passa a ser arredia, né, em alguns momentos. Mas é um momento de se aproveitar isso e fazer uma reflexão a respeito. O quanto é importante a base familiar nos momentos como esse. Aprendamos a lidar mais com quem está próximo de nós, mas também que abra também uma reflexão sobre a necessidade de a gente valorizar muito os nossos encontros, tá? O presencial, o quanto ele é importante. O abraço do amigo, o aperto de mão de um colega, um diálogo caloroso de uma amizade que não se questiona. Então a gente deve valorizar essas nossas relações. As nossas relações, mais do que nunca, passaram a ser remotas. Perfeito? Então é nesse momento que, em nome de toda a equipe do colégio, eu agradeço vocês estarem acompanhando nossas aulas. As minhas aulas, elas vão ser aulas embasadas, não vão ser aulinhas curtas, logo porque eu vejo a importância. Então a gente vai entrando aqui dentro de uma seara em que nós vamos discutir mesmo, vamos no âmago da competência. Logo, vocês sabem muito bem que eu acredito isso numa ciência e não uma componente curricular. E vamos também tratar dessas relações, o que está acontecendo aí, a questão de saúde pública, o que é esse Covid, o que é esse vírus, as pessoas realmente, de fato, estão morrendo de quê? Enfim, sem entrar no âmbito, claro, da política. Isso não. Quando se for conveniente, nós vamos entrar, evidentemente, porque nós vamos trabalhar com saúde pública. Vamos trabalhar com saúde pública. Então é necessário que tenhamos aí uma consciência da política brasileira. Mas, professor, isso aqui é aula de quê? De atualidades também. Aqui a gente vai falar um pouco sobre tudo. Mas hoje, e nossas lives também já estão aí à nossa espera, tá? Nós vou estar usando esse instrumento. Eu sou apaixonado, eu até tenho verbalizado isso em todas as videoaulas que eu tenho gravado por aí. Sou apaixonado pela Google, tá? Então nós temos um domínio do G Suite. Então eu vou utilizar muito esse recurso. Vou utilizar muito esse recurso, tá bom? Então nós vamos fazer as nossas videoconferências, nossos tira-dúvida por aqui. Mandar o endereço, o link, vocês vão entrar. Vai ser pelo YouTube,
Muita coisa também vai ser por lá, mas a biologia, especificamente, como qualquer outra disciplina, ela pode permear por esse instrumento tecnológico, por esse instrumento remoto, tá bom? Então, pessoal, vamos começar com o sistema endócrino. Eu vou fazer a minha apresentação aqui, tela inteira, tá certo? Compartilhar isso aqui com vocês, porque isso aqui é fenomenal. Pessoal, nós vamos trabalhar com sistema endócrino. Como todo sistema, ele é importantíssimo. E quando a gente fala de sistema endócrino, é necessário que vocês tenham uma noção. Tenham uma noção a despeito do que sistema é esse. Endócrino. Sistema hormonal. Sistema hormonal. E quando a gente fala de hormônio, quem produz os hormônios? São as glândulas. Qual a função do hormônio? Vai a depender do hormônio. Eu tenho hormônio que controla o metabolismo basal. Eu tenho hormônios sexuais que dão as características sexuais. Eu tenho hormônios que controlam a concentração de, por exemplo, glicose na corrente sanguínea. Tá certo? Então, nós vamos ver que o sistema endócrino é um sistema extremamente importante para o nosso corpo. E vale ressaltar que esse sistema endócrino, não tão diferente de todos os outros sistemas, sofre alterações no decorrer da vida. No decorrer da vida. Por exemplo, até uma coisa momentânea. Vai lá, você é um cientista, você sai daqui do Brasil, vai lá para a China. Logo na China, professor? Sim. Tá bom, Japão. Fuso horário totalmente diferente. Aí tu tem um ciclo chamado ciclo circadiano. Você sabia que tem o hormônio do sono? Se você muda teu ciclo circadiano, tu pode chegar lá à noite, teu corpo vai interpretar, devido ao fuso horário, que é dia, por conta do sistema endócrino. E nós vamos, claro, trabalhar de desmiuçar esse sistema endócrino. Mas, claro, com calma, com cautela, porque existem alguns nomes aqui que a gente vai, que vocês nunca viram, talvez. Mas vamos com calma para cá, tá certo? O sistema endócrino, como eu estou falando para vocês, eu vou ter as células endócrinas. Essas células endócrinas, pessoal, basicamente, elas vão cair na corrente sanguínea, ok? Corrente sanguínea, até, pessoal, o hormônio, ele cai na corrente sanguínea até a célula, até onde, e vai cumprir a sua função. Seja lá ela qual for. Tá bom? Então, basicamente, esse hormônio, que eu chamei aqui hormona, tá certo? Eles vão circular pela corrente sanguínea. Lembre-se disso. Hormônio, ele cai na corrente sanguínea. Tá? Sistema... Perdoe-me. Sistema endócrino. Olha a natureza, pessoal. Eu tenho dois tipos de natureza. Do sistema, ele, basicamente, ele interfere, ele comunica. Quando eu digo que ele interfere, é que, na verdade, ele compõe o sistema nervoso. Tá? Em vários mecanismos, em vários pontos de natureza da mensagem, a natureza eletroquímica, velocidade é alta, gasto, isso é uma relação, ó, entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Vale ressaltar que tem hormônio que influencia o sistema nervoso. Quer dizer, enquanto a natureza da mensagem, fazendo essa analogia do sistema nervoso e do sistema endócrino, nós vamos ter que a natureza da mensagem é eletroquímica, enquanto no endócrino é puramente química, não tem influência elétrica, não tem influência física,
Na velocidade, sistema nervoso, o impulso elétrico, pessoal, ele é alto, enquanto no sistema endócrino é baixo. O gasto de energia no sistema nervoso é alto. Ah, professor, eu não sabia que pensar, estudar, cansa. Ah, professor, está explicado porque eu canso. Mas vamos lá, estudar horas, né? 30 minutos não, né, pessoal? Então, quando você não só estudar, qualquer atividade neuronal, seja do pensamento, afinal de contas, nós temos aí, segundo algumas pesquisas, que um ser humano ele tem em média 50 mil pensamentos, né? Então, tem gasto de energia. Você é um médico, você está fazendo uma cirurgia ali, um procedimento cirúrgico, você está advogando, você está numa causa ali. Enfim, qualquer função que demande, tá certo? Um raciocínio, que demande a atenção, raciocínio lógico, vai ter gasto de energia. Já o sistema endócrino, o gasto de energia não é tão alto comparado com o sistema nervoso. No sistema nervoso, olha, lembre-se que eu estou falando de dois sistemas de controle: sistema nervoso e sistema endócrino. Via de distribuição, ora, sistema nervoso, via os neurônios. E o sistema endócrino, pessoal, o hormônio, as células produtoras do hormônio vão jogar, vão despejar essas substâncias, tá certo? Aonde? A corrente o quê? Sanguínea. Perfeito? As células excitadas, quando eu digo as células excitadas, são aquelas células alvo. Tá certo? Quando você coloca a mão, tá certo? Em um cubo de gelo, você vai sentir uma sensação. Então, essas células excitadas, essa sensação do frio, são células específicas. Quando você come algo e sente um sabor, digamos, doce, ou amargo, ou salgado, são células específicas que determinam aquele tipo de sabor. Tá certo? E aquele tipo de sabor. Então, voltamos aqui. Então, as células excitadas, em geral, são poucas, tá bom? E, no caso do sistema endócrino, muitas simultaneamente. Quer dizer, ela não age somente sobre uma única célula. Enquanto a resposta da ação no sistema neural é rápida. Enquanto no sistema endócrino é lenta e de ação que duradoura. Olha a grande diferença aí. Tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui, professor. Anticoncepcional. Anticoncepcional hoje é um tabu ainda, por incrível que pareça, tá certo? Na idade de vocês, as meninas principalmente, e os meninos também precisam ter conhecimento sobre isso, tá? Você observa que existe várias modalidades do trabalho hormonal. A mulher chega na menopausa, quando ela tem a menorreia, que é a ausência da menstruação, ela vai ter que fazer uma reposição hormonal. Tá? Então você observa que essa reposição é de caráter lento, mas duradouro. Perfeito? Então é importante que tenhamos essa tabela muito viva, muito presente, tá certo? Em nossa comparação do sistema nervoso e do sistema endócrino, principalmente, olhe lá, principalmente quando eu falo de controle.
Tá certo? Porque não, que controla tudo é o cérebro, é o encéfalo, né? É o cérebro. Não, não é bem assim. Nós temos outros sistemas que fazem também tem essa função e não subfunção, tá bom? É tanto isso que tem hormônios que controlam uma parte do sistema nervoso, tá? Existe uma patologia, uma bradicardia, que é a ausência, tá certo? A ausência de um dado hormônio influencia diretamente no sistema nervoso e vice-versa, tá certo? Lá pelas células de Purkinje, o sistema de Purkinje, que depois nós vamos falar no sistema cardiovascular, que já foi inclusive discutido, tá? Então aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, olha, existe um princípio de alimentação, tá certo? Nós temos uma glândula que fica no encéfalo chamado hipotálamo. Pessoal, ela fica na região central do cérebro, do encéfalo, lá embaixo. É o tamanho de uma ervilha. Ela tem duas subunidades. Uma parte neuronal, chamada a neurohipófise, e outra parte chamada adenohipófise. É importante que você saiba que a hipófise é uma glândula em que tem dois lóbulos, dois cachinhos. Uma parte é chamada neurohipófise e a outra adenohipófise. É importante que vocês comecem a assimilar esses dois nomes, adenohipófise e neurohipófise. Feito? Então vamos lá. O encéfalo, pessoal, essa glândula chamada de hipotálamo, dessa região do hipotálamo, que é a hipófise, elas vão liberar hormônios liberados chamados adenohipófise, quer dizer, e a neurosecreção, neurohipófise. Então eu vou ter que tudo aquilo que for secretado de origem neural por conta, tá certo, de um fator de controle neural, eu tenho uma neurosecreção, uma liberação, tá certo, de hormônios. E quando é uma neurosecreção, quem libera lá da hipófise é a adenohipófise ou a neurohipófise? A neurohipófise. Então ela vai liberar o quê? Ó, aqui, hormônios, liberação de hormônios, a neurohipófise, armazenamento de hormônios. Ela vai armazenar. Então, é o seguinte, o hipotálamo, vamos lá, o hipotálamo vai neurosecretar e vão liberar, fazer com que a neurohipófise armazene hormônios, liberando hormônios para o órgão-alvo. Pessoal, todo hormônio tem uma função. Tem e possui uma célula-alvo. Quando esse hormônio ele não é liberado pela região ali do hipotálamo por neurosecreção, tá certo? E sim, hormônios liberados pelo próprio sistema endócrino, tá certo? Eu digo que ela vai influenciar a adenohipófise. Quer dizer, professor Eduardo, que a hipófise ela tem autocontrole? Não, ela é controlada por uma região chamada o quê? Hipotálamo. Tudo bem? O hipotálamo. Tá? Os hormônios, por exemplo, pessoal, da adenohipófise, da secreção hormonal, são chamados de hormônios tróficos. Certo? Ele vai ter basicamente duas vias: órgão-alvo não glandular, órgão-alvo glandular. E quando é glandular, esse hormônio vai atingir um órgão-alvo. Pessoal, você observa que quando chega no órgão-alvo,
o órgão-alvo tem que dar uma resposta. Ei, tá tudo bem aqui, ó. Recebi o hormônio, valeu pela ajuda, tá controlando o meu metabolismo. Valeu, obrigado. Porque sem um hormônio ele não vai conseguir. Os hormônios estão aí para simplesmente coordenar o processo metabólico. Há pessoas que têm problemas de tireoide ou dos paratormônios, por exemplo, que tem um metabolismo basal totalmente afetado, ou emagrece, ou engorda demais. Que nós vamos falar isso, do hipertireoidismo, do hipotireoidismo. São doenças do sistema endócrino. São patologias que nós vamos discutir. Então, aqui nós vamos ter a liberação de hormônios. E quando ele chega, como eu disse, quando ele chega na órgão-alvo, ele, ó, chegou. Ele manda uma resposta. Tá certo? Manda uma resposta lá para o encéfalo. Ó, obrigado. Não precisa produzir mais. Lembra-se que os hormônios, pessoal, a influência ela é lenta e duradoura. E de ação o quê? Duradoura. Quando estiver acabando a ação, o próprio órgão-alvo, ele vai solicitar isso. E isso nós chamamos de retroalimentação. Esse efeito de feedback pode ser positivo e pode ser negativo. Nós vamos discutir isso bem direitinho. Quando o efeito é negativo e quando o efeito é positivo. Vamos lá, pessoal? Show de bola. Professor, é muito complicado. Não, não é complicado. Presta atenção aqui o que eu vou falar para vocês. Olha, essa glândula que fica na região do hipotálamo, essa região que fica na região do hipotálamo, chamado pituitária. A pituitária, não falo, calma. Pituitária? Sim, filho. É a mesma coisa que como é o nome? Hipófise. A pituitária é o mesmo nome que se dá à hipófise que eu falei. Tá? Então, a glândula pituitária. Professor, tá em inglês. Ótimo. É bom que vocês já vão desmistificando aqui um pouco do inglês. Então, na região do hipotálamo, na região bem central, tamanho do ombro, tá? Então, nós vamos ter a secreção desses hormônios, tanto pela parte neural, como a parte da adeno. Quer dizer, neurohipófise e adenohipófise. Perfeito, pessoal? Então, aqui nós já vamos aqui para a principal glândula, né, na região do hipotálamo. Nós encontramos quem? A glândula pituitária, que secreta diferentes hormônios, como nós vimos aqui em cima. E vamos descobrir quais são esses hormônios. Aqui, no caso, estamos estudando fisiologia humana. Coloquei aqui o amparato sexos, os dois sexos, afinal de contas, tem glândulas, o sexo masculino e feminino tem glândulas específicas, tá certo? Que nós vamos ver isso. No caso do homem, vamos lá, eu vou batendo, ó, pá de cá, pá de lá, tá? Fazendo analogia. No sexo masculino, nós temos as tireoides e as parastireoides, extremamente importante para o controle do metabolismo, ok? Por isso que é importante, é por lei, pessoal, o sal de cozinha, ele tem que ter iodo. Tem que ter iodo. Porque o iodo é um importante sal mineral, é um importante elemento químico para a produção de hormônio por essas glândulas. O césio também. O selênio, Césio não, selênio. Aonde é que eu encontro o selênio, professor? Em amêndoas, castanha de caju. Por que castanha de caju? Estamos no Ceará, um dos grandes
beneficiadores da castanha, não produtores, não produz. Quem produz é o Piauí. Aqui só realmente faz todo o processo de industrialização da amêndoa, digamos assim. Então, nós vamos ter a tireoide e a paratireoide. E você observa que a formação dos hormônios estão atreladas a outros fatores, como eu acabei de falar. Ah, professor, eu vou chegar, vou comer muito sal. Não, aí você vai aumentar a sua pressão arterial, tem outras consequências. Mas por lei, todo sal tem que ter iodo. Tudo bem? Aqui mais embaixo, pessoal, existe em cima. Professor, que órgão é esse? Esse aqui é nosso sistema excretor, um principal órgão do sistema excretor chamado rim. E em cima do rim existe uma glândula chamada glândula adrenal. Essa produz hormônios assim importantíssimos, tá certo? Importantíssimos, tá? E aí nós vamos para frente. Nós temos mais embaixo aqui uma glândula mista chamada pâncreas. As ilhotas pancreáticas produzindo ali a insulina, o glucagon, hormônios extremamente importantes no controle da concentração de açúcar no sangue. No homem, nós vamos ter os testículos que vão produzir as gônadas masculinas, que são os testículos, que vão produzir os hormônios masculinos, como testosterona. Na mulher, nós temos aqui os ovários, que também, por sua vez, vão produzir o que, pessoal? Os hormônios femininos, como progesterona, os esteroides também. Então, você observa aí que existe muita semelhança. Mas os hormônios são diferentes em muitos deles, em muitos casos. As concentrações são diferentes, porque o metabolismo do sexo masculino é diferente do sexo feminino. A fisiologia é diferente, tá? Recentemente, para ser mais preciso, acho que no final do ano passado, eu não lembro o nome da jogadora profissional da Liga Profissional de Voleibol, que é uma transexual, que fisiologicamente estava uma briga aí, porque ela basicamente fez a mudança de sexo. Mas será? A grande discussão será que a fisiologia dela também mudou? Ela jogava na liga feminina, ela nasceu homem, mas fez mas a quantidade de hormônio estava dentro do aceitável. Mas será que só afeta somente isso, a quantidade de testosterona? Estava dentro dos níveis aceitáveis para ela jogar com as outras? Será que as outras fisiologias, a musculatura é igual? Então eu deixo aqui, claro, não estou aqui a julgar, estou aproveitando o ensejo desse caso que veio, assim, veio criar uma questão aí, não uma questão social, mas eu estou falando do âmbito biológico, do âmbito fisiológico. O que vocês acham? Será que é compatível? Pode ser, a atividade hormonal, vou deixar essa questão e lá na frente, inclusive, nós vamos resolver uma questão sobre isso. Tá? Vamos lá, vamos para frente. Então aqui, pessoal, nós vamos ter, olha aí, aqui a coisa fica mais sucinta, digamos assim. Vocês observaram que eu falei para vocês que a hipófise era de 2 lobos. O rosinho aqui é a neurohipófise, é o lobo posterior. Como assim, professor Eduardo? Calma, vamos lá. Eu tenho a minha face,
Tá certo? Minha nuca. Lobo, lado anterior, minha face, minha nuca, lado posterior. Então a glândula, ela tá assim, ó, ela tem uma porção anterior para frente, anatomicamente falando, e uma para trás, tá certo? Que é o lado posterior. Então, na neurohipófise eu tenho um lobo posterior e tem um lobo anterior. Tá certo? Que é a adenohipófise. E cada uma, como vocês sabem, eu disse que tem uma função. Lembre-se que essa glândula, a hipófise também chamada de pituitária, o lobo anterior, ele produz todos esses hormônios aqui, ó, e eu tenho as suas funções. Vamos para eles logo, vamos. Adenohipófise é o lobo posterior ou anterior? É o lobo anterior. Muito bem. Quais são os hormônios que eles vão produzir e esses hormônios vão agir aonde? Olhe lá. O hormônio, pessoal, ele pode agir sobre outra glândula e essa outra glândula produzir outro hormônio. Deu para entender? Mas vamos chegar com calma. Ó, primeiro hormônio aí, a prolactina. Lactina, lactase. Lácteo. Nós vamos ter aí, pessoal, o quê? O que eu posso falar? O hormônio, tá, da glândula mamária, a produção de leite. Quer dizer, quando a mulher... Professor Eduardo, o homem tem esse hormônio, prolactina? Sim, baixa concentração. Pouquíssima baixa concentração, tá? Não é pouquíssimo, eu estou sendo até redundante. Então, aí nós vamos ter hormônios gonadotrópicos, que são os hormônios que influenciam nas gônadas. O que são gônadas? Está vinculado ao aparelho reprodutor, seja masculino, seja feminino. Eu tenho hormônios aí tireotrópicos, tá? Os hormônios tireotrópicos são hormônios que tratam da tireoide, que vão influenciar outra glândula, que no caso aí é a tireoide. Vocês só observem que são hormônios que influenciam outros hormônios, são hormônios que influenciam outras glândulas. Tem aí outro hormônio que vai lá na suprarrenal, lembra? Que fica em cima do rim. Que são os adrenocorticotrópicos. Professor, não vou aprender esse nome nunca. Calma. Adrenocorticotrópicos. Divide a palavra. E, por sua vez, o último hormônio que vai atingir basicamente, ele que vai influenciar o processo de calcificação, de ossificação, de desmineralização e remineralização óssea, que são os hormônios somatotrópicos. Tropismo, pessoal, basicamente implica em transporte, locomoção, movimentação, o tropismo. Já a parte do lobo posterior vai produzir, ó, olha aqui que interessante, a ocitocina. Ó, vai influenciar também na glândula mamária, que enquanto a prolactina ela induz a produção de leite, a ocitocina faz com que ocorra a expulsão do leite. A mulher, quando ela está entrando em trabalho de parto, porque também está sofrendo influência da ocitocina. Porque começa a contrair o útero.
E na contração uterina, as paredes extremamente resistentes, fortes, tensas, coesas no processo de contração, tá? Do endométrio, do miometrial, esse hormônio vai fazer com que ocorra a contração, fazendo com que ocorra o parto. Tem um hormônio antidiurético que controla o sistema de produção de urina, do controle hídrico, que influencia diretamente a concentração da urina. Esse hormônio chama-se ADH, que vai basicamente influenciar lá na fisiologia do rim, numa unidade funcional renal chamado néfron. Olha, pessoal, vamos lá. Quem cuida de uma pessoa com problema renal? É um médico, o nome da especialização. Nefrologista. Muito bem, nefrologista. O nefrologista, ele vai cuidar de quem? São pessoas, são médicos especialistas, uma especialização, tá certo? Na verdade, que vai cuidar basicamente de pessoas que sofrem com alguns distúrbios no rim renal. Inclusive, aproveitando o ensejo, é importante hidratarmos, tá bebendo água. Aqui eu estou com minha garrafinha de água. Temos que beber o volume de água necessário. Existem pesquisas sérias de várias faculdades e universidades no país. São tantas, eu fico extremamente feliz. Infelizmente, o Estado, de muito tempo, ele não gosta muito de pesquisador, não sei o que acontece aqui no Brasil, mas tem pesquisas sérias. Tem gente aí fazendo pesquisa aí a trancos e barrancos e tendo resultados incríveis. O brasileiro, ele não tem um hábito de beber água. Ele tem um hábito de beber água quando se alimenta, que já não é uma boa prática. Tá certo? Por isso que influenciamos vocês. Assim, eu esqueço, professor. Teve aluno que eu esqueço simplesmente de beber água. Por que você esquece? Porque você não tem o hábito de beber água. Tudo é uma questão de hábito. Tá bom? Então vamos lá. Beleza, pessoal? Joiada aí. Tô indo com calma, porque eu sei que aqui o negócio, esse sistema é complexo. Dizer que não é. Porque é por conta dos nomes, as funções, mas esses desenhos estão super joiados, assim, fenomenais. Esses mapas mentais aqui, vocês vão matar a charada rapidinho. Posso garantir. Então aí, pessoal, nós vamos aqui para o primeiro hormônio importante e a glândula que nós vamos trabalhar, que são os hormônios, o paratormônio, que é a calcitonina. Olha o nome aí, pegue a palavra calcitonina, você vai lembrar de quem? Do cálcio. Se você lembra do elemento cálcio, na tabela periódica, o cálcio, ele está necessariamente ali, família 2A, salvo engano, ele é importante não só para a constituição óssea, ele é importante também na ação em outros processos de coagulação sanguínea, produção de insulina, lá no pâncreas. Quer dizer, o cálcio, ele não tem uma função única. Ele é multifuncional. Tá bom? Então, a regulação dos níveis de cálcio na corrente sanguínea dá-se pela presença da calcitonina. Não adianta tu teres uma alimentação balanceada em cálcio se tu tens uma deficiência hormonal. Então, é meramente impossível. Quer dizer que a ingestão do cálcio não vai adiantar em nada, porque tu vai ingerir e ele não vai ser absorvido.
Porque aquele sujeito responsável por captar o cálcio, tá certo, para o sistema, não existe. Ou está em baixa concentração. Então, eu tenho uma tireoide e eu tenho quem? Que são as paratireoide. São glândulas dentro de outra glândula. Então, enquanto a paratireoide produz hormônios da paratireoide, olha aqui, ó. No caso aqui, nós já estamos falando aqui do paratormônio. Se é paratormônio, ele é produzido por quem? Pelas paratireoides. Aqui nós vamos ter hormônios produzidos pela tireoide, que é o T3, T4, e aí vai. Então, já vamos trabalhar nisso. Mas os paratormônios, como é que ele influencia, pessoal? Ele vai produzir os hormônios da tireoide, que vai, olha aqui, baixa concentração na corrente sanguínea, que vai influenciar, olha aqui, os osteoclastos dissolvem parte do mineral do osso e liberando cálcio. Reabsorção de cálcio pelos rins. Aumento da absorção de cálcio no intestino devido à ativação da vitamina D. Olha como é complexo. Vamos analisar isso aqui, pessoal, de maneira sucinta e com calma. E você observa que ocorre um aumento de cálcio na corrente sanguínea. Mas para ter um aumento de cálcio na corrente sanguínea, inicialmente foi necessário a paratireoide ser avisada pelo processo de retroalimentação, dizendo que, tem cálcio, não tem cálcio suficiente na corrente sanguínea. Ah, é? Então eu vou liberar hormônio paratireoide, que é a calcitonina, que vai retirar cálcio de onde, pessoal? Do osso. Pelo processo dos osteoclastos. Depois nós vamos falar bem direitinho o que é osteoclasto. Vai ocorrer reabsorção dos rins. Era para liberar cálcio pela corrente, pela urina. Não é mais liberado. O rim reabsorve. Tá certo? Volta para a corrente sanguínea. E o alimento que entrou aumenta a capacidade de absorção no sistema digestório. Quando os somam os três aqui, nós vamos ter um aumento da corrente, o quê? O aumento do cálcio na corrente sanguínea. No momento que aumenta o cálcio na corrente sanguínea, vai uma informação para onde? Para as paratireoides, dizendo: ei, para de produzir o paratormônio, diminui aí. Esse é o processo de retroalimentação. Quer dizer, a calcitonina ela oscila de acordo com a concentração de quê? De cálcio na corrente sanguínea. É uma homeostase, pessoal. O que é homeostase? Equilíbrio. Tá certo? No caso aqui, estamos nos referindo a um equilíbrio endócrino a despeito de uma glândula e de um hormônio e os efeitos fisiológicos da mesma. Ok? Perfeito? Vocês entenderam? Pessoal, essa aula em específico é uma aula extensa. Eu tenho que acessar vocês em relação a isso, porque é uma aula extensa. Então, eu vou dividir essa aula em vários momentos. Perfeito? Esse capítulo em vários momentos. Eu não quero simplesmente colocar esse capítulo extremamente denso, como vocês viram, numa aula só. Não vou fazer isso. Certo? Então, lá na agenda eletrônica vai ter algumas orientações do que nós já vimos até aqui. Essa é a nossa primeira aula 1 do LV2. Vamos fazer isso
lentamente, com calma, cautela, tá tudo muito bem planejado, tudo muito redondinho. Só fica tranquilo em relação a isso. Dá uma olhada lá, dá uma copiada lá na nossa agenda, tá? Eletrônica, e desde já, pensem nas palavras que eu disse para vocês. Pense, reflita, pense mais um pouco. Faça uma reflexão. Se aprofunde, aproveite o momento para ser autoconhecimento. E pega esse pouco de tempo, que estou dizendo um pouco, esse tempo, que pode ser até pouco, a depender da sua rotina. A depender da sua rotina. Como você tá, o que você está fazendo do seu tempo? Trabalhe com ele, saiba trabalhar com ele. Tá? Eu quero todos vocês aqui abrir um convite que vocês façam um cadastro na plataforma Pleno, tá? Que está disponível para vocês. Eu conto com vocês em relação a isso, tá bom? Na próxima aula e na agenda eu vou colocar um WhatsApp, um grupo do WhatsApp, que na verdade não é grupo, é o meu telefone de comunicação da coordenação. Como vocês sabem, a gente faz parte da gestão educacional do colégio, da instituição, da escola. Então, nós vamos estar fazendo videoconferências, tá bom? Em relação a nossas aulas, tudo bem direitinho. E eu vou colocar lá na nossa agenda. Desde já eu desejo tudo de bom para vocês, para os seus familiares, muita saúde e até a próxima aula. Fé em Deus. Não deixe de olhar a nossa agenda. Arrivederci.